Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui ouvindo, assistindo o podcast Investimento à Beça. Nós temos hoje aqui uma nossa convidada, Tatiana Itikawa, que é uma grande amiga minha, sabe tudo de fundos, vai falar conosco sobre essa indústria de fundos, que eu acho que é uma indústria que muita gente não conhece, e alguns acham que conhecem. Então é bom a gente ouvir de quem conhece, quem entende. Tudo bem, Tati? Tudo jóia, Hudson. Obrigada pelo convite. É uma honra participar aí do seu podcast. E estou super animada para a nossa conversa. Ah, legal. Vamos então aqui. Primeiro, Tati, é o seguinte: sempre que a gente tem um convidado aqui, tem uma curiosidade das pessoas, né? Como é que a Tati foi parar no mercado financeiro? E como é que foi parar na Ambima, né? Que acaba sendo uma entidade com um pouco com cara de regulador também e tal. Então, explica um pouquinho para a gente como é que você veio parar no mercado financeiro. Antes do mercado financeiro, eu passei por uma carreira diferenciada. Eu fiz escola técnica no colégio. Então, eu fiz eletrônica, né? Então, eu fiz eletrônica e aí, na hora de fazer a faculdade, né? O que eu vou fazer e tudo mais, eu acabei decidindo fazer economia. Então, não quis fazer Eletrônica engenharia. para economia, né? Não dava, assim, né? Eu falei, não, acho de engenharia não, muito diferente para mim, mas a escola foi muito bacana, eu gostei muito do colégio, né? Então, era uma turma bem bacana, aprendi muita coisa. E desde cedo também comecei a trabalhar, né? Então, porque como era escola técnica, tinha estágio, então eu fiz estágio na Telesp, né? Então, assim, coisas bem interessantes, assim, trabalhava com AutoCAD, em projetos de telecomunicações, então super diferente. E aí fui fazer faculdade, e aí entrei em economia no Mackenzie, né? Então chegou uma hora que eu falei, não, acho que agora essa parte, né, da carreira vão parar, eu já tinha um emprego, né? E aí foi quando eu acho que eu vi primeira mudança, né? Então eu fui procurar um estágio, né? Então vamos fazer um estágio, comecei a fazer o estágio até tarde, né? Porque eu já estava trabalhando, né? Já tinha um salário e tudo mais, e essas coisas, né? Meio que faz você pensar. Falei, não, vamos embora, acho que agora é hora de trocar, de começar uma nova carreira, e aí fui fazer o estágio, e o meu primeiro estágio foi numa asset, né, numa asset de um banco que foi vendido aqui no Brasil, então eu comecei na área de produtos de fundos, e foi aí que eu entrei nesse universo. Pelo mundo. Amo, adoro, gosto mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do produto. E foi quando eu comecei a carreira, né? Aí depois dessa passagem pela área de produtos na Asset, eu fui trabalhar, eu tive uma passagem também na área de custódia, e eu fazia atendimento das fundações, na época em que saiu uma regra, né, de que os fundos de pensão tinham que centralizar a custódia, que é a história dos serviços qualificados, custódias qualificadas e tudo mais. Então eu fazia eu era uma officer de relacionamento, né? Então, eu tinha uma conta com algumas entidades lá de Brasília, do Sul e tudo mais, então ganhei bastante experiência nesse meio, entendi bastante coisa do lado do back-office, do lado dos serviços, né? Porque a gente fazia ali o meio de campo, né? Da entidade com o administrador, com a nossa, né? Custódia e tudo mais, e conheci também um pouco de custódia internacional, que eu não conhecia, então foi bem bacana. Aí, dentro dessa instituição, eu fui ter uma outra experiência numa área de produtos, de previdência, né? Então também acabei chegando num momento bem interessante em que a instituição estava decidindo trocar a grade de PG e VG, então aprendi bastante de plano mesmo, de, né, PGBL, VGBL, então desde da parte, né, da criação mesmo da grade, das campanhas, do treinamento, né, das áreas que atendiam as agências, da pessoal da seguradora e tudo mais, então foi bem bacana, que não só a parte do investimento, eu conheci também a parte do plano, né, de como é que constitui um plano, então foi bem rica a experiência, e aí eu decidi parar um pouco nessa época para fazer o mestrado. Né, então já fazia tempo ali que eu estava trabalhando, que pós eu faço, que tipo como é que eu, né, que eu vou fazer como pós-graduação, e eu decidi fazer o mestrado. Né, então eu dei uma pausa, a gente fez aquele, né, 8 meses ali de sabático estudando, né, para a prova do mestrado e tudo mais. Aí depois que eu entrei no mestrado, eu voltei a procurar emprego, tive uma passagem rápida aí num universo totalmente diferente, também, né, interessantíssimo, que é a parte do crédito.
Então, trabalhei na GE, no banco da General Electric, e depois, mais para o fim do mestrado, que eu vim para a associação. Então, eu estou na Ambima há 14 anos, voltei para fundo de investimento, para asset, né, para trabalhar com a indústria de asset management. É o trabalho que, né, é a empresa que eu trabalho há mais tempo, que eu trabalho há mais tempo dentro da minha carreira, e estou super contente, né, de atuar com o mercado, de ver a evolução da indústria. Então, é essa minha história. Eu sou muito grata por tudo, assim, né, por todas as passagens que eu tive, de poder aproveitar todas essas experiências, né, de ir acumulando e acomulando essas experiências. Né? Uma coragem grande, né, Tati? Primeiro que você estava empregada, resolveu voltar a fazer estágio, né? Já é uma primeira decisão que não é uma decisão simples. Depois estava empregada, resolveu parar para estudar para fazer o mestrado, que é um negócio super bacana e tal, mas também não é uma decisão simples. Então, são duas decisões muito corajosas. Parabéns aí, parabéns mesmo. Super corajosas. Obrigada. Agora é um pouco disso, voltar a estudar um pouco, mas ainda acho que ainda tem bastante coisa para resolver, né, de vida pessoal, de rotina, mas acho que mais para frente ainda faço como você aí, faço algum outro estudo mais profundo aí, alguma outra aposta, mas ainda não. Isso aí é questão só de você conseguir ajeitar a sua agenda aí, né? Tem que dar. Exato. Trabalho, família, vida pessoal, ajeitou a agenda, você encaixa um doutorado aí no meio, alguma coisa assim. A questão só agora é de você ajeitar, porque também não adianta, né? O dia a dia consome, né? Exato, exatamente. Mas tem isso que você falou, né, Hudson? Tem que arrumar o espaço, né? Senão também não começa, mas... Não adianta. É sofrimento também, não adianta, né? Tati, então vamos aqui agora começar aqui a nossa conversa após essa sua bela apresentação. Parabéns mais uma vez, hein, pela trajetória. Tati, vamos lá. Fundos. O que acontece? Dou muita aula de fundos, faço muita palestra e percebo que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é fundos. Então, sem entrar em muita profundidade e tal, dá para a gente uma ideia macro do que é fundos para você. Tá? E fica tranquila, vai se achar que vale a pena falar. Tá ótimo, Hudson. Então, o fundo de investimento, ele é um investimento coletivo, né? Então, uma pessoa, quando pretende investir num fundo, o que ela faz, né? Ela converte aquela quantidade de dinheiro que ela aporta, que ela investe, em uma quantidade de cotas, né? Então, todos os dias Ele compra as cotas, né? Ele compra as cotas. Exatamente. Então, toma o dinheiro, me dá a cota. É isso, exatamente. Então, todo dia tem um valor de o fundo tem um valor da cota, e aí que eu converto aquela quantidade de reais em essa quantidade de cotas que você falou. Tô dinheiro, me dá cotas, né? E aí, essa cota, essa quantidade de cotas, ela vai valorizando conforme o valor dessa cota, que todo dia, praticamente, o que acontece em todos os fundos, ela é valorizada, né? Então, o que ela acontece? Ela é marcada a mercado. Então, quando eu compro, vamos lá, voltando de novo aqui, eu invisto dinheiro, compro cotas. Você já entrou num assunto mais complexo. Então vou voltar aqui. Eu coloquei dinheiro, comprei cotas, o gestor, né, que é um prestador de serviço desse fundo, com esse dinheiro, o que ele faz? Compra ativos para a carteira do fundo. CDB, né? Então, e assim por diante. Exatamente. Então, esta carteira composta por ações, CDBs, títulos públicos e tudo mais, ela tem uma valorização, né? E aí, isso que eu falei que O pessoal que olha Tesouro Direto, como se fosse um preço de ação. Todo dia você tem lá, tem um preço da Petrobras, da Vale, a ação que está no fundo também, cada dia tem um preço. Exatamente. E é isso que a gente falou ali atrás, a tal da marcação a mercado, né? Então, eu vou atualizar os preços dos ativos que eu tenho dentro da minha carteira. E isso faz o quê? Faz com que eu tenha o cálculo ali da rentabilidade daquela carteira e, consequentemente, do meu investimento que eu fiz ali quando eu aportei os meus reais. Tá? Então, basicamente, essa dinâmica de funcionamento do fundo. Todo mundo sabe que eu trabalhei na Ambima e trabalhei muitos anos com você, e todo mundo sabe que eu adoro fundos também, né? Então, não pode esquecer de lembrar o seguinte, é importante, então, escolher bem o gestor, né? Porque esses ativos vão valorizar conforme a qualidade da equipe de gestão, dos processos de gestão, né? Assim por diante, né?
Sem dúvida, Hudson, bom ponto esse que você colocou, né? Então, acho que tem isso, você tem que observar muito, né, a qualidade, né, os processos desse profissional que está cuidando do seu dinheiro, né? E também acho que tem que ter a tranquilidade que o fundo ele é extremamente regulado. Né, então, ele tem uma regulação da CVM, né, o gestor que a gente comentou aqui, o administrador do fundo, eles são regulados pela CVM, o fundo, tá, e também não é aquela história assim, o gestor, ele pega o dinheiro e faz o que ele quer, não, o fundo, ele tem um regulamento, né, então, ele segue ali uma regra, ele segue um regulamento que tem uma política de investimento, então, tudo aquilo é acompanhado, então, só para explicar um pouquinho mais da dinâmica interna do funcionamento do fundo, eu tenho o gestor que compra o ativo, mas eu tenho um administrador que também fica ali acompanhando o gestor e vendo se a carteira está enquadrada conforme a política de investimento, né, se aqueles investimentos, aqueles ativos foram comprados dentro de um preço razoável de mercado. Então, ele é interessante do ponto de vista de segurança também, porque tem vários participantes ali, né, que trabalham em conjunto, mas um está ali olhando o outro, né, então isso ajuda, né, na credibilidade do produto, né, e manter ali a imagem de toda a indústria que hoje, né, gente, a gente já está em 6 trilhões de reais, né, então... Número robusto, maior indústria de investimento do Brasil, né? Exatamente, Hudson. E aí, então, assim, acho que para quem não conhece o fundo, um pouco, né, disso que a gente falou, e aí acho que a ideia, a mensagem aqui é passar realmente segurança, né, sobre o produto, obviamente tem que ter atenção, né, como você mesmo disse, mas ele é um produto que tem muito controle, né, tem controle do regulador, tem controle do autorregulador, então acho que é bem interessante. Fora as outras questões, né, de diversificação, né, você, né, a carteira ela é composta por vários ativos, como a gente falou ali. Eu lembrei de um outro ponto que eu acho que é importante para o cotista, Hudson, para quem não conhece o fundo. O fundo, no Brasil, ele é constituído como condomínio, tá? Ele é um condomínio de natureza especial. E dentro de um condomínio, a assembleia ela é soberana. Então, a assembleia de cotistas, tá? Ela que decide por todas as mudanças do fundo. Né? Então, quando eu falei ali do regulamento do fundo, que o gestor tem que seguir uma política de investimento, um regulamento, além dele dele não ter essa prerrogativa de mudar isso, quem vai aprovar qualquer mudança nisso são os cotistas. Então, seja a parte, né, de custos do produto, quanto a parte de investimentos do produto, então, todo o seu funcionamento, ele é aprovado pela Assembleia de Cotistas. Então, no fundo, tem esse ponto também. E um Uma outro empresa, ponto, né? Até como como uma uma empresa. empresa também, né? Porque as pessoas conhecem um pouco melhor, impressionante, né? Tem Sim, 6 trilhões em fundos, tem em número de contas são 20 milhões de contas, mais de 20 milhões é de verdade. contas e tal, mas as pessoas sabem mais sobre empresa do que fundos. Ok, faz É verdade. visibilidade, mas assim como uma empresa tem uma assembleia que aprova em última instância tem uma assembleia para aprovar tudo, né? Tem balanço auditado, tem balanço mensal, tem auditoria anual, tem aprovação né, pelos cotistas das contas, aprovação de contas. Nossa. Que bom que você falou isso, Tati, porque você está reforçando alguns aspectos de segurança que eu acho que muita gente não vê. Muita gente parece, assim, a gente nota muitas discussões sempre em torno de rentabilidade, mais rentabilidade, menos Exato. rentabilidade, não sei o que e tal, mas você está colocando aspectos de segurança que eu acho que são típicos de, pegando o início da sua frase, de investimento coletivo, onde a gente tem que garantir que todos sejam tratados na mesma régua, né? Exato, exatamente. Tem um grau de transparência bastante, se for comparar com outros produtos, bastante interessante, né, de despesas e tudo mais. Isso não, assim, é uma questão do Brasil, mas é uma questão também mundial no tratamento do regulador para os fundos de investimento, né, de abrir despesa, né, de abrir o quanto ganha o prestador de serviços. Tem um nível de transparência superior, tem realmente. E tem uma série de outras informações, óbvio, né? É bastante informação que às vezes pode, né? A gente até faz a discussão do trade-off, né? Do quanto de informação pode ser útil e clara para o investidor e do quanto informação pode confundir, né? Mas se o investidor
ele tiver interesse, ele consegue descobrir bastante coisa sobre o seu fundo, informações são públicas dentro do site da CVM, do site da Ambima, você consegue ver o que tem dentro da carteira, né, tem a abertura das carteiras, então tem um nível de transparência bastante elevado também. Não, bastante interessante. Eu acho que assim, uma mensagem aqui nessa primeira parte da nossa conversa, nessa nossa primeira chamada pergunta, é o seguinte, né? Procure a informação que tem, né? Se você quer investir num fundo, você tem informação na Ambima, você tem informação na CVM, no site dos administradores, no site dos gestores. Exato. Tem muita transparência, que é o que você estava falando aí, ou seja, e aí eu acho que isso tem a ver aqui com uma outra pergunta aqui, porque, na verdade, eu vou fazer um combo de duas perguntas, vai. A primeira pergunta, Tati, que é o seguinte, assim, fundo cobra taxa de administração, né? E aí é natural, né, como qualquer preço que você vai comprar de um produto, você tem que se preocupar com a taxa de administração. Mas o ponto é, cobra-se uma taxa de administração para remunerar os serviços, né? E o que você pode nos falar um pouquinho sobre esse tema taxa de administração? Como é que você acha que a gente deveria analisar a taxa de administração? Alguém está pensando em investir em um fundo. Ele vai olhar lá o retorno, ele vai olhar a taxa de administração também. O que você deveria ponderar quando fosse investir aí? Então, acho que tem que olhar, acho que assim como qualquer outro produto que você adquira, você tem que ver o preço, né, comparar exatamente com a qualidade também, obviamente, né, a taxa de administração, essa famosa taxa de administração, ela é composta pela taxa de remuneração de 3 prestadores de serviços, né, então o distribuidor, o gestor e o administrador, basicamente, né, ela compõe ali, né, então ela é cobrada, né, em bases anuais, né? Só que a rentabilidade que o cotista recebe, que ele percebe, é líquida já dessa cobrança. Né? Então, quando ele vê ali o resultado final, aquele custo já saiu, né? Já saiu da valorização da sua cota e tudo mais. Então, a comparação, óbvio, você tem que ver o preço, mas obviamente também você tem que ver como é que esse fundo como é que ele tem de resultado, como é que esse gestor trabalha e tudo mais, né? Não exatamente aquela discussão, né? Rentabilidade passada garante futura, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que tem que observar as coisas porque o resultado para o cotista já vem na rentabilidade. Não, isso é importante. Entendeu? Ela é líquida já dessa taxa. Quando você vai analisar o investimento de um fundo, tem que olhar a taxa de administração, tem que olhar tudo. Agora, a rentabilidade já vem descontada, ela já é líquida da taxa de administração. Se aquele fundo rende tanto, ele já pagou a taxa, o que ele está me entregando é o que ele vai me entregar depois para pagar o imposto, né? Acabou. Exato. É líquida de todas as despesas do fundo, exceto do imposto, porque aí a questão tributária depende de regras tributárias, né? Depende do produto, né? De prazo de permanência e tudo mais. Mas a indústria é bastante competitiva, né, gente? Acho que essa discussão, né, das taxas altas e tudo mais, ela, né, é bem antiga. Acho que hoje em dia a gente vê uma competição bem grande dentro da indústria, né? Então, acho que o investidor ele tem sim que observar e aproveitar bastante dessa competição para poder fazer a escolha aí no melhor produto, no custo mais adequado, no custo menor. Tem como sim. A gente tem aí, né, como você disse, né, um cardápio gigantesco de fundos aí sendo ofertados, né, tanto para o público em geral, quanto para investidores mais, né, qualificados ou profissionais, e acho que isso é um ponto importante a ser observado. Eu acho que a concorrência é o que você falou, Tati, a competição colocou... A competição é o que você falou, você tem muita oferta hoje, né? Então, hoje em dia, a gente saiu de um passado onde cada banco tinha o seu fundo, depois começamos a ter plataforma, onde você bota fundo de várias casas, os próprios bancos estão oferecendo fundo de outra casa, e isso não é concorrência, né? Concorrência vai trazendo melhores condições de preços para os consumidores ou para os investidores, né? E aí... Exatamente, e a gente como associação sempre, né, acho que aquela discussão da transparência ela é super importante, então tudo, sim, tem que ser transparente, tem que mostrar o preço, né, acho que é um dos aspectos aqui que a gente defende muito dentro da associação, dentro dos planos de ação, e há anos e anos, né. Que bom, que bom. Tati, agora vamos lá, você falou que fundos é seguro, que fundo tem transparência, falamos que tem muita informação e tal.
Tem uma discussão, não vou dizer que tem uma discussão, sabe? Mas eu ouço algumas pessoas falarem o seguinte: fundos é um bom investimento para iniciante. É um bom investimento que o iniciante vai, não sabe o que fazer, o pobre coitado não sabe o que fazer, vai lá, põe dinheiro no fundo e tal. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Se você acha que é um produto que é para iniciante, ou seja, você aprendeu a investir, já está um tempinho, não precisa mais de fundo, agora você mesmo faz. O que você acha desse negócio, dessa ideia, dessa proposição, digamos assim? Assim, o fundo ele tem como a gente comentou, ele uma série de vantagens, né? A despeito do iniciante, porque assim, o ponto é, né? O que é ser iniciante? Iniciante do conhecimento de investimentos ou iniciante porque ainda não tá, não, né, tá no começo de carreira, não tem tantos recursos para investir, entendeu? Tem dois aspectos ali Tem os dois. Eu ouvi nos do dois iniciante, lados. Eu ouvi nos dos dois dois lados. lados, né? Dos dois lados. O que, A gente ouve. particularmente, já adiantando aqui um pouco a minha opinião, não compartilho dessa opinião, não, mas algumas pessoas, não, o cara, depois que ele já está há um tempo, já está experiente, ele não precisa mais ficar pagando taxa de administração, ele pode comprar os seus Ai, produtos tá. diretamente. Eu, particularmente, acho que tem a série de vantagens que você já elencou, mas eu gostaria de ouvir um pouco do teu lado, o que você pode Sim. colocar como argumento em relação a essa tese. Não, entendi o ponto. Assim, eu acho que a questão, né, de você ter a diversificação, ter o gestor profissional, que a gente acabou de falar, né, a empresa que está dedicada a fazer esse tipo de investimento e comprar os ativos da melhor. Então, aí eu estou falando um pouco de montante de recursos, vai, do iniciante desse lado. O iniciante de montante de recursos, dentro de um fundo de investimento, ele consegue acessar investimentos que ele não acessaria sozinho, porque, né, são lotes grandes de determinados papéis e tudo mais. Então, o gestor, dentro de um fundo, você está compartilhando ali, né, daquela diversidade daquela carteira, né, as compras ali, as aquisições, né, vendas e compras de ativos feitas por um gestor profissional que está dedicado, que está estudando e que está, né, trabalhando ali para aquilo. Então, do ponto de vista financeiro, o iniciante é importante, e não só o iniciante, acho que também quando você também tem muito dinheiro, se você também não tem o conhecimento para poder fazer a gestão, ela é super complexa, e aí você pode correr riscos desnecessários, né? Então, acho que o gestor profissional responde ali às duas pontas, e eu acho que essa parte, Hudson, de que eu já tenho uma certa experiência, eu posso fazer sozinho, acho que a pessoa pode até tentar com uma parte, mas é bom sempre ter ali uma parte dos recursos nos fundos, porque daí eu estou falando da diversidade da carteira da pessoa. Ela quer comprar e vender uma ação sozinha, ela quer ter ali um título público dentro da carteira dela direto, um CDB e tudo mais, ok. Legal. Mas é Uma super coisa não exclui a importante, outra, né? né? Uma coisa não Exato. exclui a outra, né? Mas Não exclui, não exclui. eu acho que, de repente, se você, eu quero fazer uma posição, de repente, de liquidez, comprando umas LFTs para manter na carteira, lá no Tesouro Direto, tem algumas ações que são boas pagadoras de dividendo, eu quero comprar, mas acho que quando você Exato. vai, principalmente, quando você vai para ativos mais complexos, né? Ou então, por exemplo, saiu uma venda de uma debênture muito boa, mas os tickets são altos, né? Os valores são altos, né? Como é que você vai entrar naquela oferta? Você não consegue. Exato. Acho que tem justificativa, principalmente em análises mais complexas, do tipo assim, qual ação vou comprar? Você tem tempo para ficar analisando, para escolher a ação? Você pode fazer Esse é o ponto. Ou esse, entrar e sair na hora certa, né? Tem esse, que ter tempo. entrar e sair na hora certa, eu acho que vale um episódio, tá? À parte. Né? Não é? Tem que ter tempo, né? E aí o gestor está dedicado a isso, é o trabalho dele, né? Então, ou outros ativos, Hudson, que a gente fala, né? A gente às vezes está sempre muito nos fundos líquidos, mas existem fundos imobiliários, né? Então, eu vou ter vários imóveis e vou viver daqueles aluguéis, ou eu posso ter um fundo imobiliário de aluguel com estratégias de lajes corporativas, de shopping. Hoje o varejo pode acessar esse tipo de investimento, né? Então, o FDIC agora, né? O FDIC, gente, é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ele é antecipação de recebíveis, né? Então, esse fundo agora, a partir do ano que vem, saindo a regra da CVM, Só vou te ajudar um pouquinho, Tati. Antecipação de pode recebimento. complementar. O cara tem um boletinho para receber na loja, aí ele vai lá no FDIC e vende o FDIC, vende o boletinho para o FDIC, obviamente o FDIC vai cobrar uma taxinha de juros para comprar dele e antecipar o que ele ia receber, por exemplo, de mim daqui a 60 dias, só para ajudar um pouquinho, Tati.
Obrigada, Hudson. E aí, esse tipo de fundo, ele vai estar disponível para o varejo, com uma série de salvaguardas, de transparência, né, em breve, assim que a nova regra sair, a gente imagina que a CVM libere para o varejo. Então, assim, tem, né, aumenta aí o cardápio, tem os ETFs, então aumenta o cardápio, e aí, realmente, eu acho que você decidir falar, não, eu não preciso investir em fundos, eu faço tudo sozinho, você tem que estar com muito tempo de dedicação para fazer a gestão da carteira, e você tem que estar com um montante bem interessante para poder diversificar. Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Então, eu vou aproveitar, Tati, colocar aqui um ponto que é o seguinte: acho que você já respondeu alguma parte, mas a gente podia aproveitar só para organizar. Vamos embora. Investir no fundo. O que eu devo. Já tenho lá o meu suitability feito, meu Tá. conhecido, tá? Vamos até supor que eu consiga ter meus objetivos bem definidos, tá? O que eu devo olhar? O que eu devo analisar antes de comprar um fundo? Quais são as informações, assim, ó? Olhe isso. O que você diria? Olha, então, exatamente, acho que a partir do momento que você fez o suitability, você já tem o seu perfil, né, você vai procurar produtos que se adequem àquele perfil de investimento. Então, acho que, como a gente falou, taxa é uma questão super importante, né, eu acho que tentar entender a casa gestora, a casa administradora é importante, de novo, tem informações. Isso que tá. Onde é que a pessoa consegue essas informações, Tati? A CVM disponibiliza as informações desses regulados, né, existe um documento chamado formulário de referência, né, então lá tem uma série de informações, ele é de bases anuais, mas ele tem uma série de informações a respeito da empresa, do histórico, né, de rentabilidade, do histórico de gestão mesmo, né, do montante de gestão, dos sócios e assim por diante, são informações bastante ricas, então você conhece mais, né, ali as empresas que vão fazer a gestão do seu recurso, né, então isso é importante. Eu acho que você tem que olhar, e aí a partir disso você olha também performance, né, não pode, de novo, né, o disclaimer, né, performance passada não é garantia de performance futura, mas acho que você consegue ter uma Como eu ideia. não estou mais na Ambima, eu posso, isso é pura verdade, performance passada, né, garantia de performance futura. Mas não tendo outra informação, é a que você tem para pelo menos olhar, né? Não, tem que dar uma olhadinha, mas não tem que ser o fator decisório, né, o preponderante para tomar decisão, né? Eu acho que isso é importante também, porque às vezes, né, tem uma performance que foi favorecida por um cenário, que depois tem um outro cenário, e aí, de repente, tudo, né, Tati, assim, muda, então é complicado. As performances, elas convergem à média, né? Então, ninguém vai muito bem a vida inteira e ninguém vai muito mal a vida inteira, senão que você... Exato. Afinal, então, é olhar para o passado e achar que ela foi muito bem, vai voltar. Amigo, a tendência desse cara é em algum momento voltar para a média. E o passado também não vou nunca comprar esse cara. Em algum momento ele volta também, né? Exato, exatamente. E aí tem umas questões que, assim, apesar de você já ter respondido ali no suitability, né, na hipótese aqui que você colocou, eu já fiz suitability, que são importantes de ser olhadas por liquidez, né, em quantos dias se eu precisar de um resgate, quantos dias esse dinheiro vai estar disponível para mim? Isso é importante olhar, né, que mais? A questão tributária, né, então, por exemplo, sobretudo na renda fixa, né, na renda fixa eu tenho IOF de 30 dias, então se eu resgatar nos primeiros 30 dias, eu tenho ali uma penalização, né, dentro do meu rendimento, a própria regra, né, de tributação, né, quanto mais tempo eu fico no fundo, menos imposto eu vou pagar quando eu resgatar. Então, isso são aspectos que são importantes de serem observados, né, nos produtos tributados, e também tem aí olhar, né, se o fundo é tributado ou não, né, tem fundo que tem incentivo e não é tributado, então são essas questões que são as características básicas do produto que são importantes de serem observadas. Existem algumas ferramentas de mercado, né, que comparam e tudo mais, muito na linha de taxas e rentabilidade, mas esses outros aspectos que eu comentei, acho que vale a pena gastar um tempinho para dar uma olhadinha. Você acha que vale a pena entrar no site da empresa gestora e dar uma olhada? Sim, sem dúvida. Do Ou administrador, seja, gestor, sim. Você investir tem um trabalhinho também, né? Parar, Tem. analisar a informação, procurar informação. Não invista assim no tipo, acordei hoje e pensei que vou aplicar um dinheiro. Sai lá, olha quem rendeu mais e aplica. Não é isso. Não, gente, tem que cuidar, é o seu dinheiro, né?
acho que a gente tem que ter, né, também um pouco, né, tem que ter esse apreço, né, esse cuidado, assim como a gente tem com os nossos filhos, né, e a gente acha que os investimentos você tem que olhar também direitinho onde você vai colocar. Outro dia eu estava aqui no episódio conversando com o Paulo Bittencourt, é um consultor de investimentos, né? Você conhece ele. Aí ele estava falando uma coisa, quando a pessoa vai me procurar, eu sempre falo para ela, mas eu preciso que você tenha um tempo para a gente conversar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, e o cara fala, eu não tenho tempo. Mas se você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, eu também não vou poder cuidar. Você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, velho. Exato, e a gente trabalha tanto, né? Poxa, e aí você tem que cuidar, realmente, tem que ter tempo. Exatamente. Tati, continuando aqui, me diga uma coisa. Durante muitos anos, a gente, como o mercado pediu mais parcela para investir no exterior, a gente reclamou de que reclamava de que a gente tinha pouca, digamos assim, um espaço pequeno na carteira para investir no exterior, mas a gente está vendo que a questão da internacionalização, investir mais no exterior, está crescendo. Como é que isso hoje se reflete na carteira dos fundos? Os fundos estão investindo mais, porque eu me lembro que até antes de começar a pandemia, a gente tinha um nível baixo nas carteiras de papel no exterior, alguma coisa em torno de 4%, 5% e tal. Isso está melhorando? Melhorando não, melhorando parecia que não era bom. Não estou dizendo que era bom nem era ruim. O ponto é a questão de oportunidade, vale ou não vale a pena. Como é que está isso hoje? Está aumentando, viu, Hudson? A gente tem observado que está aumentando bastante, né? Então, a mesma quantidade de fundos que investem no exterior do ano passado para cá, aumentou bastante mesmo, então, sei lá, uns 40% em PL. Eu não sei, o ponto é esse, a gente sabe que assim, tem os limites, né? Não necessariamente se trabalha com o limite total do que o regulamento do fundo permite, mas em quantidade de fundos e o total ali, né, de montante de investimentos aumentou bastante, aumentou bem mesmo. Né, então, é o que a gente tem observado, nós temos na agenda esse assunto há alguns anos, né, então a CVM vem evoluindo no aumento desses limites, e agora nessa última, né, audiência pública, nós nos manifestamos novamente, né, com pedindo aumento de limite e pedindo também uma equiparação da condição de acesso do investidor de varejo a produtos, a investimentos no exterior. Como, por exemplo, equiparar fundo a BDR. Né? O BDR, hoje o investidor ele acessa o BDR, né? E no fundo ele acessa uma parcela só de 20%. Né? Então a gente tem muito essa agenda de isonomia nas condições dos investimentos. Então, a gente poder também, enquanto indústria de fundos, proporcionar para o investidor de varejo o investimento no exterior é uma das pautas mais importantes aqui da associação. Então, é aquela história, né? Ele vai lá e compra uma série de BDR e faz a sua carteira e tudo mais, sendo que ele poderia estar acessando esses ativos, né, das mesmas empresas, com uma diversificação maior, através de um gestor profissional e tudo mais. Então, o acesso do varejo é uma das nossas grandes bandeiras aqui, né? E também, né, acho que a questão do investidor também acessar diretamente lá fora, a gente tem discussões aqui na associação, né, em outras frentes também, para facilitar esse acesso. O investidor brasileiro comprar diretamente lá também, fora? Então, também, né, por meio aí dos brokers locais e tudo mais, então isso tudo também a CVM está viabilizando, está acessando, tipo assim, tá concedendo. Entro no meu banco, minha plataforma, tanto faz, lá um home broker, e vou comprar uma cota de um fundo da Vanguard, por exemplo, nos Estados Unidos. Uhum. Isso, hoje tem algumas decisões do colegiado já permitindo, né, o Introducing Broker, que é o nome que está sendo utilizado, que faz aqui, né, a apresentação do cliente local ao intermediário internacional, porque investir lá fora não é proibido, né, então é só uma forma de acessar mais, né, de dar mais acesso. Então, seja por meio de fundo de investimento, ou até mesmo pelo investimento direto lá fora por meio do broker local, que faz esse papel, né, então, que são os pontos, assim, que a gente tem discutido bastante. Você falou também, faz sentido, né? Um fundo, de repente, possa investir, porque já tem, inclusive, né? O fundo investe 100% no exterior. O que você faz? Eu compro fundos no exterior. E aí, obviamente, dado um regulamento, com os fatores de risco que você quer ter,
né? Sabendo que você vai ter variação cambial, provavelmente nesse produto também. Exato. Esse, inclusive, na audiência pública já está liberado, já veio para o varejo, fundo que investe em outros veículos lá fora. E aí a gente tem um pleito do fundo local para varejo investir em ativos, desde que ele, na mesma condição do BDR, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso comprar um BDR de Apple, né, de Alphabet, por que eu, dentro de um fundo para varejo, não posso ter as ações da Apple, da Alphabet, sendo compradas por um gestor profissional? Né? Então, acho que isso... É a palavra. Não tem um gestor profissional ali comprando. Tem, né? Exatamente. O profissional é um gestor certificado pela Anbima e autorizado pela CVM. Ou seja, tem condições de tomar esse risco, né? Tomar essa decisão. Tá. Exatamente. Então, assim, é uma discussão quente aqui, é uma discussão quente no mercado, a gente ouve também, né, das plataformas que recebem, né, dos investidores esse tipo de demanda, né, então tá bem interessante esse momento para a internacionalização. O que você está falando é alguma coisa que vem, né? Essa questão da internacionalização, aumento de limites, maior flexibilização, vem, né? Pode não vir no tamanho que se quer, mas que vem, né? Vem assim, sim, a gente está numa curva ascendente. Hoje vai estar mais livre, vai estar mais flexível. Né? Sim. Isso parece que já é uma tendência consolidada, né? Exatamente, Hudson. Ótimo. Isso mesmo. E aí, pegando um pouco, assim, a gente falou de internacionalização, que é um troço, né? Que hoje em dia é internacional. Outra coisa é bolsa, né? A gente está vendo mais de 3,5 milhões de CPFs na bolsa e tal. E a questão é, como é que andou o investidor em fundos? Você tem algum número assim? Porque PL da indústria de ações cresceu. Desculpa, falei fundos e ações. PL da indústria de fundos de ações cresceu. PL, número de investidores em fundos de ações cresceu. A gente tem algum que seja um cheiro disso? Tem sim, a gente tem sim. Vou pegar aqui, ó, quer ver? Ó. A gente acompanhou o movimento da Bolsa, tá, do ano passado para cá. Então, aqui, ó, entre abril de 2020 e abril desse ano, a gente teve um aumento de 10,6% nas contas, né? Então, no número de cotistas, né? Então, foi mais até que os fundos de renda fixa. E hoje, dentro de ações, a gente tem 6,7 milhões de contas. Tá, dentro de fundo de ações. Isso, dentro de fundo de ações, dentro dessa parcela. Eu falei ali, passou renda fixa no crescimento do ano, tá? Obviamente que renda fixa é a maior parte dos cotistas, mas a gente teve um aumento expressivo, sim, de um ano para o outro de número de cotistas. Então, na verdade, assim, é que acho que o crescimento do número de CPFs em ações foi muito forte, né? Foi muito forte. Sim. Eu acho que é tal, assim, a gente percebe que fundos também cresceu, mas não na mesma magnitude, né? Não na mesma magnitude, né? Não, na mesma magnitude, mas acompanhou, né? Acompanhou e ele vem crescendo, vem consistente. Tá. Não, excelente. Não, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber. Tati, a gente já está chegando ao final, acredite você. É mesmo? Mas calma que ainda tem uma questão que eu acho que não posso deixar passar hoje. Tem uma questãozinha que eu preciso te perguntar, que é o seguinte. A gente está agora, acabou o período de audiência, você já tinha comentado aí, da nova instrução de fundos, né, que é a instrução. São duas instruções, uma digamos, dos fundos que a gente conhece no dia a dia, renda fixa, ações, multimercado e tal, e também tinha lá a audiência da instrução do FDIC, que você falou. Em relação a essas duas audiências, Tati, o que a gente pode mais ou menos esperar como grandes novidades? Assim, sabemos que não tem nada aprovado ainda, que vai ter que ser discutido, não sei o quê, mas assim, pegando grandes eixos, né, que devem transformar a indústria de fundos, o que você pode pontuar? Uma, duas, três, assim, não muita coisa, que você acha que realmente assim, ó, isso é importante e deve estar mudando? Então, eu vou contar um pouco, vou voltar um pouquinho para trás, Hudson, porque tem uma questão ali estrutural da indústria que aconteceu e que motivou essa audiência pública. Tá? Então, até então, até 2019, os fundos de investimento eles não tinham um marco legal, eles tinham uma previsão em lei, né, assim, os fundos de investimento e tudo mais. E em 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, né, que alterou uma série de aspectos, né, de negócios dentro do Brasil, ele trouxe um ajuste na regra de fundos, ele trouxe uma previsão da constituição do fundo de investimento dentro do Código Civil, né, e ali ele estabeleceu alguns marcos. Agora faz parte de uma lei.
Exatamente, exatamente. E aí ele trouxe alguns aspectos, né, novos e bastante importantes para a indústria de fundos, e eu vou destacar dois aqui, tá? Um deles é a responsabilidade limitada dos cotistas, e aí, e o outro é sobre a responsabilidade dos prestadores de serviços, né? De que não teria mais solidariedade entre eles, cada um responde dentro da sua São duas coisas aí atividade. são bem. Vamos na primeira, responsabilidade limitada dos cotistas. O que isso quer dizer? Como é Então, hoje? vamos lá. Será? Como é hoje, né? Hoje, o cotista, dentro, né, da regra de fundo, da regulamentação, pela própria questão do condomínio, né? Se um fundo, ele entra no seu montante negativo, se, por exemplo, acabou o dinheiro do fundo e ainda precisa fazer algum aporte, entra num saldo devedor, o cotista, ele tem que aportar. O fundo Isso no perdeu todo o hecatombe. dinheiro, uma hecatombe, o fundo perdeu todo o dinheiro, agora você está devendo. Exato. Aí os cotistas, eles são chamados a aportar recursos para honrar, né, aquele prejuízo. Com a lei da liberdade econômica, o cotista ele tem responsabilidade limitada. Então, a responsabilidade dele vai até a quantidade de cotas que ele tem. Tá? Então, se o fundo chegar, né, se ele chegar numa insolvência, não é o cotista que vai responder por isso. Ou seja, o cotista não vai ser chamado a botar dinheiro no fundo. Exato, isso nunca aconteceu né? Você sai exato. zerado. Ele sai zerado, mas isso nunca aconteceu, né? E nunca vai acontecer, Deus quiser não acontecerá. Mas esse aspecto, ele deixa o fundo de investimento brasileiro mais parecido com o que é lá fora. Então, para um estrangeiro que quer investir no Brasil, entender que ele vai investir no produto e que ainda ele poderia, né, numa hipótese muito remota, ter que aportar recursos, fala, poxa, que é isso, né? Então, a lei trouxe esse respaldo e aproximou a indústria de fundos brasileira do que é feito lá fora. Então, eu vou até zerar, né? Então, esse é um aspecto. Né? De novo, gente, hipóteses muito remotas, pura segurança jurídica. Mas o formalismo é importante. O formalismo nunca aconteceu, ok, mas o formalismo é importante. Exatamente. E o outro que eu falei dos prestadores de serviços, é que até então, né, dentro dos prestadores de serviços, na responsabilização das atividades e tudo mais, a lei ela veio trazer mais clareza. Né, das atividades de cada um responde pelo seu próprio trabalho, dentro do seu quadrado, e assim por diante, isso ajuda bastante a dinâmica, né, do produto fluir bem. Então, isso diminui custos, gera mais eficiência operacional, uma série de questões que para a indústria são muito importantes. Tá. Né? Então, esses são os pontos estruturais ali que essa audiência pública trouxe e que são bastante interessantes. Tem um outro aspecto que é da classe de cotas, mas também é muito parecido, para deixar a estrutura do fundo parecida com a internacional, né? Mas isso acho que para o cotista ela aparece menos, ela é muito também de dentro da indústria, para a gente poder estruturar famílias de fundos, eu conseguir ter classes de cotas distintas, facilita do ponto de vista operacional, né, e também, de novo, aproxima a indústria brasileira da indústria lá de fora, e a questão que eu já falei, acho que a internacionalização é um ponto super forte, né, que a CVM trouxe na audiência, a gente reforça, né, tem questões que a gente também está endereçando que dizem respeito aprimoramentos na gestão de liquidez dos fundos, né? Então, coisas também das práticas dos gestores que são importantes, que estejam previstas em regra. Então, assim, essa audiência pública ela veio num momento bastante oportuno para a indústria se aprimorar, né? Se rever os seus processos, ficar mais moderna, mais eficiente. E, falando um pouco ainda da audiência, tem o outro, né, anexo, que é o do FDIC, que é o produto que a gente falou ali, né, da antecipação de recebíveis, que traz essa novidade também da possibilidade de distribuir esse produto para os investidores de varejo. Hoje só qualificados, né, podem, né? Hoje sim, hoje é qualificado. Lá também, né, tem uma divisão melhor de responsabilidade do custodiante, do gestor e tudo mais, né, entram as registradoras. Então, o arcabouço regulatório, e ele ficou bastante interessante também.
né, no FDIC. Então, toda a parte de estruturação do produto ficou bem robusta e clara. Que bom, que bom. Tati, infelizmente é chegada a hora, né? Nossos episódios ele tem que ficar aqui, tem um limite, né? Então a gente tem que ficar ali controlando, infelizmente. Tati, achei ótima a conversa, achei maravilhoso. Para variar, né, Tati? Falar com você é sempre muito bom, é sempre maravilhoso. Tati, eu te pedir para deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui, né? Para a gente poder encerrar. Bom, gente, Hudson, agradeço, né? Te agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para poder falar de fundos. Eu acho que quem estiver ouvindo esse podcast, tiver alguma dúvida, tiver qualquer questão com fundos, os canais da Ambima aí estão todos à disposição. No site tem bastante informação, né? Então, se precisar, a gente está super à disposição para ensinar e falar um pouco mais do produto, né? De novo, Hudson, eu agradeço a oportunidade e também fico à disposição. Se você quiser, a gente pode gravar outros episódios de outros produtos, aprofundar uma questão ou outra daqui. Eu acho que vai ser bem bacana essa troca. O convite já está aceito, você sabe disso, né? O convite já está aceito, é só depois a gente conversar e marcar. Mas vamos conversar sim, vamos conversar e marcar sim. A gente tem muita coisa legal para a gente falar sim. Bem, Tati, primeiro, super, super, super obrigado. Adoro, como sempre, falar contigo. Achei que foi ótimo, muito esclarecedor. É um produto também que eu gosto bastante, fundo de investimento, todo mundo sabe disso. É importante a gente falar um pouco dele, que é pouco conhecido. Então, vamos falar com quem sabe muito, sabe transmitir. Obrigado, Tati, super obrigado. Gente, a todos nós, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Fiquem todos com saúde. Obrigado. Investimento à Beça está disponível nas principais plataformas de streaming, também está no canal do YouTube da HB Escola de Negócios. Muito obrigado a todos. Tati, mais uma vez, muito obrigado. E vamos lá, gente. Grande abraço a todos. Saúde, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.